Festas e Eventos TV Interview é um oferecimento de Raviera Motors, sua concessionária BMW e Mini em Mato Grosso do Sul, 4009-7000. Voltando ao nosso intervalo, você está no Interview. Estou entrevistando o Dr. Paulo Delfini, especialista em detectar câncer de mama e também ultrassonografista. Já que o senhor é um doutor em ultrassonografia, qual a diferença de ultrassonografia para mamografia? Bom, a diferença é grande, são métodos totalmente diferentes. Desde o formato da imagem até o princípio físico no qual cada um deles se baseia. A ultrassonografia não passa de um radar sofisticado. É um radar. Ela emite sons de alta frequência, capta o eco e um computador transforma em imagem. A mamografia, ela funciona através da irradiação do raio-x que atravessa o órgão, sensibiliza uma placa que está posterior a esse órgão, que depois de processada, traz uma imagem correspondente àquele órgão que foi examinado. As imagens são totalmente diferentes. São os dois principais métodos de diagnóstico para detectar o câncer de mama. São os dois métodos mais utilizados no rastreamento do câncer de mama. Dr. Paulo, e a prótese de silicone as mulheres colocam? Isso dificulta o senhor enxergar ou detectar o câncer? Se houver, lógico. Sim. As próteses no exame ultrassonográfico praticamente não atrapalham quase nada. Ah, então é super tranquilo. Então o senhor consegue enxergar tudo? Tranquilo, porque elas estão localizadas, né, posteriormente à glândula mamária, posteriormente à mama por inteira, né? Tá certo. Então, se colocar o aparelho, a primeira imagem que aparece é a imagem da mama. A prótese está... Ah, então não há problema nenhum. Dr. Paulo, então, pela nossa conversa aqui, o exame salva vidas. Sim, já salvou muitas vidas e, se Deus quiser, vai salvar muitas tantas outras com o passar do tempo. Mas para isso, Marcos, é necessário que a paciente siga algumas regras que são muito importantes para ela. Primeiro, está sendo assistida por um bom mastologista. Na falta deste, por um bom ginecologista que tenha um conhecimento razoável a respeito das doenças da mama e principalmente do câncer. Terceiro, seguir rigorosamente as recomendações do seu especialista, no caso o mastologista, quanto à periodicidade do seu exame. Isso é importantíssimo. E essa periodicidade vai depender do grau de risco que cada paciente tem de vir a ter um câncer de mama. Tem pacientes com maior risco, tem pacientes com menor e tem pacientes praticamente sem risco de vir a ter um mama. O que o senhor considera uma paciente de alto risco? É considerado, então, uma paciente de alto risco aquela que apresentar alguma dessas características que eu vou enumerar aqui agora. Quando ela tiver mamas muito densas em relação à sua idade. Em relação à sua idade, porque a mama densa na paciente jovem é normal. E a mama densa numa paciente após a menopausa não é normal. Embora ao exame não apareça um nódulozinho. Ela é uma paciente que tem alto risco de vir a ter um câncer. Segundo, pacientes que já foram operadas de câncer de mama. Terceiro, pacientes que já foram operadas de lesões pré-cancerosas, pré-malignas. Pacientes que tenham antecedentes familiares ou pessoais de risco para câncer de mama, ou seja, os antecedentes familiares que envolvam mãe, irmã ou filha. Sempre tem que estar atento a isso. São pessoas que têm um risco a mais, não significa que elas vão ter matematicamente um câncer ao longo de sua vida. Assim como uma paciente que não tem risco nenhum, ninguém pode afirmar que ela também não vai ter. Sim. Só que com um risco menor do que aquelas que já são portadoras daquele risco. Mas lembrando que quando se detecta com antecedência, o risco de curar é muito alto, né?
Ah, não tem dúvida, não tem dúvida. Uma paciente que faz os seus exames periodicamente, de maneira correta, consulta o seu mastologista todos os anos ou semestralmente, dependendo do caso, realiza todos os exames de forma regular, cíclica, ela tendo as suas mamas normais durante um determinado número de anos, determinado tempo. Se num momento ela vir a ter um câncer de mama, ela tendo sido seguida corretamente até ali, provavelmente esse câncer que foi detectado, ele não existia no exame anterior, passou a existir agora, 6 meses, um ano após, esse câncer será um câncer provavelmente precoce. E mais fácil de ser tratado. Fácil de ser curado. Essa paciente tratada dessa forma terá em torno de 80% de chances de curar esse câncer. Que boa notícia. Quando há poucos anos atrás, não muitos, as chances não ultrapassavam 15%, 20%. Boa notícia, doutor Paulo. Vamos para o nosso último intervalo e voltamos logo em seguida. Festas e Eventos TV Interview é um oferecimento de Mirabella, locação de vestidos de noivas Meg Sotero. Conheça também a coleção de vestidos para festas, 3026-4988. Estamos de volta aqui no interview do Festas e Eventos TV. Continuo minha conversa com o Dr. Paulo Delfini. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre aquela atriz internacional, Angelina Jolie, que ela retirou os seios. No caso dela, eu concordo. Se as informações que eu tenho são corretas. Que pelas informações que eu tenho, em primeiro lugar, a mãe dela teve câncer de mama e morreu de câncer de mama. Então ela já pertence a um grupo de alto risco para câncer de mama, só por esse simples fato. Certo. E ela, com esse medo, essa fobia ao câncer, ela realizou alguns exames onde nesse resultado, num desses resultados de exames, apareceu uma alteração num gene chamado BRCA1 que dava a ela a possibilidade de ter um câncer em 80%. Poxa, 80% é muito alto. É muito alta, né? Eu acho que eu recomendaria para qualquer familiar meu se tivesse uma coisa dessa. Então foi um procedimento correto. Doutor Paulo, para encerrar nossa entrevista, eu quero que o senhor fale para as pessoas que estão nos assistindo se eles tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, o que eles devem fazer? Em primeiro lugar, como eu falei antes, ela sendo assistida por um bom mastologista, reconhecidamente um bom mastologista, ele seria a pessoa ideal para orientá-la, né? E não havendo esse mastologista, a sua falta um ginecologista com uma boa experiência em doença de mama. Porque antes do advento dos mastologistas, quem cuidava das mamas era o ginecologista. Eu fui ginecologista. E então a gente era obrigado a saber alguma coisa, né? Tá certo. Agora, quem deverá orientar bem é o mastologista. Seria o ideal. Se não conhecer ninguém, informe-se de principalmente pessoas ligadas à área médica e, na dúvida, através do Conselho Regional de Medicina. Ele, muitas vezes, soluciona essa dúvida aí, orientando. Olha, tem fulano, tem beltrano, todos são mastologistas. Importantes essas informações. A pessoa até pode falar, na minha opinião, acredito mais nesse ou naquele. Eu acho que seria uma... Tá certo. Para não se jogar sem experiência, sem conhecimento, né? E de repente procurar alguém que não tem essa capacidade. Ok, eu quero agradecer a sua entrevista. Eu que agradeço, Marcos. E para terminar aqui, eu quero pontuar que toda vez que eu entrevisto alguém eu aprendo alguma coisa. E hoje eu aprendi que para fazer um bom exame ele tem que ser minucioso e tem que ter tempo. Então fique com isso na sua cabeça. Você está cuidando da sua vida. Faça um exame com tempo hábil para detectar todas as coisas para poder você continuar a ter uma vida saudável. Dr. Paulo, obrigado novamente. Eu vou ficando por aqui e volto num próximo interview com mais um entrevistado. Até lá.